Amigas, amigos, olá! O problema da fome em escala mundial e aqui no Brasil também está ligado com perdas e desperdício do processo de produção. Isso remete a uma solução possível, apesar de não ser uma solução completa, mas que contribui para a resolução do problema, a questão dos bancos de alimentos. Vamos trabalhar no nosso vídeo de hoje, na verdade em dois vídeos, a questão das perdas, desperdícios e a questão dos bancos alimentares como solução, como uma parte da solução do problema. Primeiro nós precisamos nos lembrar o que é segurança alimentar e nutricional, que seria um objetivo, que seria uma meta bastante interessante de ser alcançada na sociedade. Por segurança alimentar e nutricional, nós entendemos que as pessoas coletivamente ou individualmente têm acesso regular a quantidades e qualidades de alimentos, alimentos em quantidade e qualidade. O que é quantidade de alimento? São as calorias necessárias para a pessoa diariamente. Qualidade dos alimentos são os grupos alimentares pensados nos grupos tradicionais, né, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, etc, etc, tá certo? Então, dadas essas condições, uma alimentação regular, em qualidade e em quantidade, então as pessoas estão em segurança alimentar. Os bancos alimentares, os bancos de alimentos podem contribuir para isso, sendo que bancos de alimentos são uma criação relativamente antiga em escala mundial, aqui no Brasil nem tanto. Segundo o nosso quadrinho, nós temos em 1967, nos Estados Unidos, a criação de um primeiro e muito simples banco de alimentos. A ideia de coleta junto à rede varejista na região de Phoenix, né, no Arizona, né, coleta na rede varejista, nos restaurantes, de produtos que seriam descartados e passam a ser destinados à alimentação de populações carentes. Essa ideia se difundiu nos Estados Unidos, essa ideia se difundiu em escala mundial, e aqui no Brasil, a partir do ano 2000, nós temos o desenvolvimento em termos institucionais dessa ideia de bancos alimentares para combater perdas e desperdício, para viabilizar uma alimentação adequada às pessoas. Mas o que é perda? O que é desperdício? Nós temos aqui o nosso quadrinho e o nosso trechinho do Ministério do Desenvolvimento Social. Diz o Ministério do Desenvolvimento Social: as perdas de alimentos estão localizadas nas fases de produção, armazenamento, embalagem e transporte. Portanto, desde a produção na agropecuária, passando pelo sistema de transporte, passando pelo sistema de armazenamento, existem produtos que estragam, existem produtos que acabam sendo danificados, e isso traduziria perda de alimentos. Enquanto nós encontramos desperdício, vejam vocês, desperdício faz parte das etapas de varejo e consumo, está na ponta, né? E ligado frequentemente à própria família, à própria pessoa que adquire aquele produto alimentar e acaba não destinando o produto de uma maneira adequada, o produto vai ao lixo. Nós temos o quadrinho que mostra o mesmo esquema, desde a produção bruta, né, a ideia de, nesse caso, principalmente perdas, né, passando pela colheita, processamento, né, pré-colheita, né, distribuição e consumo propriamente, avançando ainda com perdas, mas também com desperdício. Bem, evitar perdas e desperdício é bem-vindo, né, e através dos bancos alimentares. E por quê? Porque nós temos perdas em diferentes esferas, nós temos desperdício em diferentes esferas, gerando ônus, não apenas para as pessoas, no que diz respeito à questão da fome, mas ônus econômico, social, né, e também ambiental. Vamos dar uma olhadinha nesses problemas em diferentes esferas, né, segundo a autora desse quadro, na esfera macro, na esfera meso e na esfera individual familiar. Nós temos perdas econômicas tanto na esfera macro quanto na esfera meso, mais destacadamente em uma perspectiva ampla macroeconômica e uma perspectiva empresarial. Ampla macroeconômica porque nesse caso há perda de recursos. Então pensando na economia como um todo, há recursos investidos na atividade produtiva e que são direcionados a um determinado mercado consumidor. E isto não acontece porque existem perdas durante o processo de produção. Uma empresa está fazendo investimentos e, consequentemente,
parte desses recursos não estão sendo direcionados para a atividade fim, também é perda no que diz respeito a esses alimentos do processo de produção. Na esfera social também é um problema, porque se a perda, não houve acesso do consumidor a esses produtos, oferta e demanda, aumenta o preço e, portanto, nós temos inflação de alimentos, dificultando o acesso desses alimentos às pessoas por renda, por renda. E veja, isso não é apenas um problema social, é um problema também na ordem individual. A pessoa pobre, a família mais pobre que não tem acesso a esses recursos. E a gente pode ver no nosso gráfico que uma parcela significativa, uma parcela bastante grande da insegurança alimentar no Brasil está relacionada à renda. Então, são famílias que não têm a renda necessária para comprar os alimentos que acham são necessários para o seu consumo diariamente, entrando numa condição de insegurança alimentar que pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave. Voltando ao nosso quadrinho, também essas perdas traduzem problema ambiental. Lembra lá da questão econômica? Houve investimento de recursos, certo, isso é um problema econômico, mas também é um problema ambiental. Esses recursos geraram ônus à natureza e eles não estão sendo direcionados adequadamente, havendo uma sobrecarga de uso destes recursos ambientais. Então nós podemos combater essas perdas e desperdícios, né, que fazem com que a gente tenha uma melhor ação de uma perspectiva econômica, de uma perspectiva social e de uma perspectiva ambiental. Mas a ideia de combate a perdas e desperdícios, a ideia de formação de bancos alimentares, não deixa de ter os seus limites e contradições. Vamos trabalhar isto. Primeiramente, a questão das contradições. Segundo a autora, vejam vocês, os bancos de alimentos, neste caso, é um enorme contraste. Por que o banco de alimento é um enorme contraste? Ao mesmo tempo em que sua demanda é feita pelos excluídos, os maiores doadores para os bancos de alimentos, os maiores doadores são grandes varejistas e do ramo de supermercados. Fica claro, o interesse de cada um é distinto do outro, mesmo que esses interesses divergentes desaguem no mesmo rio. O banco de alimentos é a doação institucional de alimentos. Então nós estamos desaguando no mesmo rio, né, a doação institucional de alimentos, com vistas à alimentação das pessoas e evitando aqueles ônus que nós vimos no quadro anterior. Mas o objetivo da pessoa é acesso a alimentos. E nisso a gente está dentro do campo do direito, né? A gente está pensando no alimento como um direito humano, aqui no Brasil como um direito fundamental. Agora, as redes varejistas, as grandes marcas de redes varejistas não estão preocupadas com o direito fundamental à alimentação, estão preocupadas com marketing social, com marketing ambiental e não são, portanto, aspectos necessariamente convergentes. É necessário, portanto, que o banco de alimentos lide com esta contradição, a necessidade social de um lado e a necessidade de marketing, né, de colocação da sua imagem, da sua mensagem, né, por parte dessas grandes redes varejistas. Se isto é uma primeira contradição, nós temos uma limitação para os bancos de alimentos. Segundo a proposta do governo federal em 2003, seria aquilo que a imprensa chama de governo Lula 1, nós encontramos os bancos de alimentos como uma parte da solução, da eliminação da fome aqui no Brasil. Mas vamos tentar achar onde se encontra o banco de alimentos nessa proposta do governo federal. Nós temos políticas estruturais para combate à fome, geração de emprego e renda, previdência social universal, incentivo à agricultura familiar, intensificação da reforma agrária, bolsa, né, bolsa escola e renda mínima. Então, nós temos a ideia de geração de renda e inclusão social nessas políticas estruturais, onde não apareceram os bancos alimentares. Mas nós temos políticas específicas como o cupom alimentação, como doação de cesta básica, manutenção de estoques de segurança, isso é muito importante, estoques reguladores mantidos pelo governo federal. Então, quando há falta de arroz, de feijão, porque houve um problema climático, porque houve um problema de transporte, né? Mas há estoques reguladores que podem ser colocados
no mercado, impedindo aumentos de preços. Isso é muito, muito importante e já temos um vídeo aqui no canal sobre esses estoques reguladores. Segurança e qualidade dos alimentos, ampliação do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT, combate à desnutrição infantil e materna, ampliação da merenda escolar, educação para o consumo e educação alimentar. E, novamente, são políticas específicas onde nós também não encontramos os bancos de alimentos. Agora vamos às políticas locais. Nas áreas rurais, nós encontramos apoio à agricultura familiar e apoio à produção para o alto consumo, certo? Certo. E agora sim, nas políticas locais, nas pequenas e médias cidades e nas metrópoles, é que aparecem os bancos de alimentos. Então, vejam, não é uma panaceia. O banco de alimento não vai resolver por ele próprio o problema da produção e consumo de alimentos e o problema da fome. Ele entra em uma parte do processo, principalmente em cidades de qualquer porte, cidades pequenas e médias e metrópoles, aproveitando, tentando reduzir as perdas na cadeia de consumo com vistas à formação de alimentos de qualidade que são prestados a entidades diversas. Como este processo é realizado na prática? Eu vou disponibilizar para vocês agora um segundo vídeo, né, que na verdade é uma reportagem de muito boa qualidade do Globo Rural, que foi apresentada há aproximadamente um mês. E ela trabalha a ideia de como evitar essas perdas no processo de produção e como direcionar mais adequadamente esses alimentos para as populações. De modo que assim a gente pode ver na prática como é que funciona essa proposta de banco de alimentos, tá certo? Bom, como vocês já sabem, se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.